O que seria de mim se eu vivesse em um país onde eu não pudesse falar de Jesus livremente? Porque eu amo falar de Jesus. Eu sou grata a Ele. Eu jamais poderia deixar de falar de Jesus. Eu convido a igreja para estarmos meditando na palavra de Deus. Eu quero compartilhar com a igreja do Senhor Jesus um texto muito conhecido, segundo escreveu Lucas, o Evangelho de Lucas, o capítulo 13, o verso 10 ao 17. Glória a Deus. Amém? Podemos ler? Diz assim, a cura de uma enferma. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela curvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, está livres da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente endireitou-se e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serem curados, e não no sábado. Diz-lhe, pois, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém. Senhor, nós te damos graças nesta noite pelo privilégio e a oportunidade de podermos estar aqui, Senhor, compartilhando com a sua igreja aquilo que o Senhor falou comigo hoje, nesse dia, aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Que o nosso coração seja um solo fértil, que nós possamos nesta noite ouvir a sua palavra, que essa palavra possa germinar no nosso coração e dar fruto a 100 por 1 para a honra do seu nome, para louvor e adoração do nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje eu estava lendo esse texto, imaginando como maravilhoso é entrar em um ambiente para ouvir falar de Jesus. Imagino que foi um privilégio muito grande para aquele povo que estava ali na sinagoga. Para aquela mulher também. Talvez aquela mulher, ao caminhar para o templo, não imaginou que quem estaria ensinando naquela manhã de sábado era Jesus, o mestre dos mestres, o Senhor do Senhor. Diz o texto que aquela mulher, ela ia constantemente ao templo. Estudando o texto, dá para percebermos ou entendermos que aquela mulher era uma mulher crente. Mas ela era uma mulher cativa. Ela era uma mulher oprimida. Ela andava curvada por causa de uma enfermidade. Ela estava aprisionada por aquela enfermidade. A Bíblia não fala que tipo de enfermidade ela tinha. Mas era vergonhoso para ela andar curvada. Ela não podia levantar a cabeça, porque aquela enfermidade não permitia
ela olhar para cima. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, que ela estava o tempo todo, durante aqueles 18 anos, no templo. Quantas pessoas vai ao templo por ir? Quantas pessoas entram e saem do templo do mesmo jeito? Não há mudança. Continua com uma vida amarrada, continua com a vida cheia de problema, continua curvado. E eu quero te perguntar, o que tem feito você se curvar? Qual é a adversidade ou a dificuldade que você está enfrentando que tem feito você curvar diante das dificuldades? O que tem impedido você olhar para o alto? Aquela mulher estava oprimida. Ela era cativa. Pastora Lucini, como que você sabe que aquela mulher era prisioneira? Porque Jesus falou que Satanás a mantinha cativa. Ela estava escravizada por um demônio. E quando Jesus viu aquela mulher naquela situação, sabia Jesus há quanto tempo aquela mulher andava curvada. Imediatamente Jesus olhou para ela e chamou ela. Mesmo na situação que ela se encontrava, Jesus chamou. Ali foi um chamado de Deus na vida dela. Antes mesmo dela ser curada, ser liberta daquela prisão, ela recebeu de Jesus um chamado. Jesus sabia que ela estava cativa, sabia da vergonha dela, da humilhação, mas Jesus a chamou. E ela imediatamente foi até Jesus. Glória a Jesus. Jesus chamou aquela mulher, porque ele naquele momento estava ali, compadecendo da situação em que ela se encontrava. E Jesus impôs as mãos sobre aquela mulher. E a Bíblia diz, no verso 13, que imediatamente ela se endireitou. Imediatamente ela se endireitou. Porque agora ela encontrou com Jesus, com quem podia resolver o seu problema, a sua situação. Talvez no início daquela enfermidade ela tenha ido tempo com a esperança de ser curada, de alguém olhar para ela e compadecer dela. Mas com o passar dos anos, talvez ela tenha perdido a esperança de ser curada. Porque ela entrava e saía do mesmo jeito e não era notada por ninguém. Mas Jesus chegou ali no momento certo, na hora certa, por ela estar no templo, pela perseverança dela. Talvez com a sua pouca força, pouca esperança, envergonhada, porque era vergonhoso para ela, humilhada. Mas ela estava ali. Ela não desistiu. Glória a Deus. E foi por causa da perseverança dela. De mesmo com toda a sua dificuldade, ela recebeu de Jesus um chamado. Amém. E depois da libertação, Jesus é o libertador. E João 8:32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquela mulher conheceu quem podia libertá-la. Jesus é a verdade, Jesus é o libertador. E ele não só chamou aquela mulher, mas ele também a libertou daquela prisão, daquele cativeiro. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus compadeceu da situação daquela mulher. E olha o que aconteceu. Ao invés de se alegrarem por ver a libertação daquela mulher, aquela mulher que estava sempre no templo,
sempre curvada. O chefe da sinagoga ficou indignado. Ao invés de se alegrar, de dar glória a Deus pela libertação daquela mulher, ele ficou indignado do milagre que Jesus realizou na vida daquela mulher. Tanto é que o verso 14 diz assim: indignado ao ver que Jesus curava no sábado, diz para a multidão: 6 dias há que se deve trabalhar, 20 pois nesses dias para serem curados, e não no sábado. Quantas vezes na semana esta mulher deve ter ido ao templo? Mesmo durante a semana, mesmo não sendo num dia de sábado, ninguém fez nada por ela até então. Agora ele fica indignado porque Jesus curou no sábado. Olha o que Jesus disse para ele. Disse, porém, Jesus: hipócrita, cada um de vós desprende da manjedoura do sábado o seu boi e o seu jumento e leva para beber. Há alguma semelhança nos dias atuais? Há alguma semelhança, irmãos? Há ou não? Sim. Se importa mais com os animais, se importa mais com a natureza do que com o ser humano. É errado se importar com os animais, com a natureza? De forma alguma. Mas também temos que compadecer das pessoas que precisam de serem libertos. Eles eram hipócritas, porque eles valorizavam mais os seus animais do que aquela mulher, do que uma alma, do que o ser humano. E eles também trabalhavam no sábado. Se eles estavam desprendendo o animal, levando ele ao bebedouro, eles estavam também trabalhando. É aquele tipo de pessoas que faz coisas erradas, mas critica o outro. Porque ele não vê o próprio erro, só vê o erro do outro. Mas Jesus só chamou de hipócrita e disse: vocês se preocupam mais com seus animais, vocês também trabalham no sábado, por que estão me criticando? Por que motivo não devia eu livrar desse cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão? Então ela era crente. Se ela era filha de Abraão, ela cria em Deus. Porque Abraão cria. Abraão creu em Deus. Então ela era uma mulher cristã, ela era uma mulher crente. Jesus livrou ela, Jesus libertou ela, porque ela era cativa de Satanás. 18 anos. Sabe o que é 18 anos? Sofrendo dia após dia, talvez envelhecendo, porque a Bíblia não fala quantos anos ela tinha quando começou a doença, quando Satanás a escravizou com aquela doença. A Bíblia não relata. Não relata quantos anos ela tinha também, quando ela encontrou com Jesus e foi curada. Mas já parou para pensar, 18 anos, sendo escravizada, sendo envergonhada, sendo humilhada, dia após dia, caminhando, talvez perdendo a sua força, a sua esperança. Mas agora aquela mulher foi chamada por Jesus, foi livre daquele cativeiro. Agora aquela mulher estava livre para servir a Deus e para andar livremente de cabeça erguida. Ela tinha motivo de sobra para adorar ao Senhor, para continuar servindo o Senhor com alegria, porque estava ali quem amou primeiro, quem a libertou, quem chamou ela, talvez para ser discípula, por que não? A Bíblia não fala, mas pode ser que aquele chamado foi para que ela fosse discípula também. Porque Jesus a chamou, Jesus chamou uma mulher. Jesus viu ela, Jesus importou com ela, Jesus chamou, Jesus impôs as mãos sobre ela. E nós vemos no livro de Atos, no capítulo 6, versículo 6, que quando chamava alguém, separava alguém para o ministério, o que faziam? Impõe as mãos sobre eles. E Jesus impôs as mãos sobre aquela mulher. Ele não só livrou ela do cativeiro, ele não só chamou ela, mas ele também ali impôs as mãos sobre ela. E naquele momento, ela foi
visitada pelo Espírito Santo de Deus, e naquele momento, com certeza, foi o melhor momento da vida dela. Quando ela pôde encontrar com Jesus, quando ela pôde ser livre, quando ela foi chamada, agora ela sentiu alguém especial, talvez ela se sentiu até importante, porque aquela que andava curvada, aquela que era prisioneira, que era cativa de Satanás, agora era livre, agora era uma mulher liberta, agora ela tinha motivo com sobra para glorificar a Deus. Quando Jesus a chamou, ela já levantou, caminhou e já foi até Jesus glorificando a Deus. Quando Jesus me chamou, há 40 anos atrás, eu também era cativa, eu também era escrava de Satanás. Mas Jesus me chamou, Jesus me libertou e Jesus me chamou para o ministério. Nunca almejei ser pastora, mas ser pastora é dom. Para o homem é ministério, para a mulher é dom. Sabe por quê? Porque Deus chamou muitos homens para ser pastores e muitos não querem. Então ser pastora é dom, não é ministério. Para os homens é ministério, Deus chama. E eles são ordenados a pastores. Para nós mulheres não. É dom. E eu louvo a Deus. Todos os dias da minha vida, com 31 anos de ministério, não tem um dia sequer, em que eu não agradeço ao Senhor por ter me libertado, por ter me chamado. Eu amo fazer para Jesus aquilo que Ele me chamou para fazer. Eu não saberia fazer outra coisa senão pastorear, senão pregar a palavra. Ser pastor é aquele que apacenta o rebanho do Senhor Jesus. É aquele que cuida, é aquele que deixa as 99 no aprisco e vai à procura de uma. É isso que eu tenho feito. Foi para isso que eu fui chamada. Para deixar as 99 no aprisco e sair à procura de uma ovelha descarnada. Sempre que eu posso, sempre que o Senhor me dá uma oportunidade, eu estou em Aniconça. E gosto de estar na igreja, amo os pastores, imensamente feliz. E quando eu estou aqui, vocês são meus pastores. E eu louvo a Deus pela confiança e pelo privilégio de poder ministrar nesta noite, neste local. Porque meu sobrinho Hermes, o pastor Hermes, ele fala muito sobre o pastor. E sempre que ele é convidado, ele gosta de estar aqui ministrando a palavra. Para encerrarmos, vamos falar sobre o verso 17. Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários, adversário de quem? Adversário de Jesus, se envergonharam. Entretanto, o povo que amava Jesus se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Quem é de Deus, ama Deus. Quem é de Deus, aproxima de Deus. E nesta noite, eu gostaria de orar por você. Aleluia. Você que está aqui nesta noite, talvez pela primeira vez, eu não sei, talvez você não está enfermo, mas existe algo que está te paralisando. Eu gostaria de orar por você nesta noite. Quero falar para você que Jesus está aqui. Ele está aqui. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. E Ele está aqui. E eu quero falar para você que o Jesus que libertou esta mulher, esse Jesus que chamou ela ao ministério, esse Jesus que nomeou ela, Ele está aqui. E hoje também Ele está te chamando para o ministério. Eu não sei o que Deus tem reservado para a sua vida, mas eu sei que se você crer, se você acreditar, se você abrir o seu coração, Jesus fará na sua vida o que Ele fez na vida daquela mulher. Aleluia. Ele está aqui e Ele quer hoje, nesse momento, libertar, talvez não seja você, mas seja um parente, seja um vizinho, seja um amigo, que você sabe que é cativo de Satanás, que está aprisionado. Mas você crê que Jesus pode, da mesma forma que Ele libertou essa mulher, que Ele salvou essa mulher, que Ele chamou ela. Se você crê, eu gostaria que você ficasse de pé. Eu quero interceder
pelo seu amigo, pelo seu vizinho, pelo seu parente. Eu quero interceder juntamente com os pastores que estão aqui na minha retaguarda. Eu quero interceder para que essa pessoa que você vai representar seja liberta, talvez dos vícios, talvez da prostituição, do adultério, eu não sei, ou talvez de uma doença incurável, de uma enfermidade. Mas eu quero dizer para você que Jesus está aqui. E eu quero te falar que Ele quer te libertar. Ele quer salvar, Ele quer curar. Meu Deus e meu Pai, nesse instante, nesta noite, eu quero interceder